vocês? Espero que sim. Nossa aula de hoje é de História, data 17/5/2021. Hoje nós vamos falar da abolição da escravatura. Alguém já viu falar? Se nunca ouviram falar, a tia vai falar um pouquinho dessa abolição da escravatura, certo? Vamos lá, vamos prestar atenção no que a tia vai falar para vocês. Libertação para todos os povos. A escravidão no Brasil é marcada principalmente pelo uso de escravo vindo do continente africano. Os portugueses trouxeram muitos negros da África para trabalhar como escravo. Antigamente aqui no Brasil, existiam vários portugueses. Esses portugueses tinham plantações de canas, plantações de café. Aí o que acontecia? Eles traziam os negros que moravam na África para trabalhar aqui no Brasil para eles. Isso aconteceu há muitos e muitos tempos atrás. Eles eram vendidos como mercadoria aos donos de fazenda. O que acontecia? Quando eles chegavam, além deles virem em navios chamados negreiro, eles já eram maltratados desde essas embarcações nesses navios. E chegando aqui no Brasil, eles eram vendidos para esses portugueses, donos dessas plantações de cana, plantações de café. Os escravos trabalhavam muito e eram castigados. Muitos fugiam e passaram a viver em quilombos. Os escravos, quando eles chegaram aqui no Brasil, sabe o que aconteceu com eles? Eles eram vendidos para esses senhores, iam para as fazendas, chegando lá, eles iam morar numa senzala. Uma senzala era uma cobertura, só coberta mesmo de palha. Não tinha rede, não tinha cama, não tinha nada. Eles eles dormiam no chão. Por isso que chamam de escravos. Eles dormiam no chão. Eles eram muito maltratados, muito maltratados. E além do mais, quando não dava certo de algum não ir trabalhar, eles eram castigados. Como é que eles eram castigados? Eles eram chicoteados, eles eram acorrentados, ainda apanhavam muito, muito, muito. Então, os escravos eles sofreram bastante, bastante. Então, o que foi que aconteceu? Muitos fugiram para viver em quilombo. O que é quilombo, tia? Quilombo é povoado no meio da mata. Eles fugiam para as matas, para ter um pouquinho de liberdade. Onde eles eram livres. Na mata eles se sentiam libertos. Só que nem todos eles tinham a mesma sorte, porque os senhores de engenho mandavam aqueles empregados deles ir atrás. E quando eles eram pegos, eles voltavam. Quando eles voltavam, ele ainda era muito mais castigado. Aí é que eles apanhavam. Eles acorrentavam ele, batiam nele bastante. O mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, era onde eles fugiam, era para os quilombos dos Palmares, que era liderado por o Zumbi e ficava no estado de Alagoas. Alguns brasileiros iniciaram uma campanha para os escravos fossem libertados, eram chamados de abolicionistas. Tinha muitos brasileiros que não concordavam com a maneira que eles eram tratados. Então, eles se juntavam para defendê-los. Então, essas pessoas que se juntavam para defender os escravos eram chamados de abolicionistas. Os escravos foram utilizados principalmente em atividade relacionada, que nem a tia disse, à agricultura, aos cafezais. Era isso que eles eram trazidos para cá, para trabalhar nessas plantações. Aí o que foi que aconteceu? A escravidão foi só oficialmente abolida no Brasil com a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Por que 13 de maio é importante para os escravos?
porque foi nessa data, 13 de maio de 1888, que aconteceu essa lei áurea. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, extinguindo a escravidão no Brasil. Os escravos, fim, conseguiram sua libertação. Então, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro, assinou a lei, que a partir daquela lei todos os escravos seriam livres. Ou seja, eles podiam até trabalhar, mas eles iam ganhar pelo trabalho dele. Eles iam ter uma casa, uma moradia mais decente, eles não iam morar mais na senzala. Eles não iam mais apanhar como ele acontecia com eles. Então, por isso que essa data, 13 de maio, é muito importante para os escravos. Por isso que a tia trouxe essa data para vocês ficarem sabendo o que foi que aconteceu no dia 13 de maio de 1888, há muitos e muitos anos atrás. E aí, entenderam o assunto? Gostaram? Essa história é muito interessante e faz parte da nossa história. Isso aconteceu aqui no Brasil. É por isso que a tia trouxe aqui para vocês ficarem conhecendo essa história. Porque muitas crianças não conhecem, não é isso? Mas vocês acham que a escravidão, hoje em dia não tem mais escravidão? Será que os negros, eles ainda sofrem ou não sofrem preconceito? Crianças, infelizmente, hoje ainda sofrem preconceito. Os negros ainda sofrem muito preconceito, até hoje. Olha para você ver, isso aconteceu em 1888, nós estamos em 1921. Olha a quantidade de anos. Para você ver como é o racismo. Ainda hoje existem pessoas racistas. Tem pessoas que não gostam nem de negros. Tem alunos que não gostam de negros, não é isso? Infelizmente, até hoje ainda acontece isso. Esse preconceito contra as pessoas negras, não é isso? Pois é, eu espero que a partir desse assunto que foi abordado hoje na nossa aula, as pessoas comecem a ver o negro, o próximo, o negro, o branco, o próximo com mais respeito. Porque não, a cor da pessoa não quer dizer nada. Qualquer cor que a pessoa tiver, o cabelo que a pessoa tiver, o tamanho, a grossura, se é gordo, magro, se é preto e branco, se tem o cabelo bom ou ruim, não importa. O que importa é que nós temos que ter respeito por qualquer pessoa, independente da raça, da religião. Nós temos que saber respeitar o nosso próximo. Entenderam? Gostaram do assunto? Espero que sim. Pois é, a tia vai mandar uma atividadezinha bem pequenininha sobre esse assunto. Ah, tia, mas aonde eu vou pesquisar esse assunto? Como é que eu vou responder essas tarefas? Primeiro lugar, você vai escutar, ouvir o vídeo que a tia está falando para vocês nesse exato momento, ou vocês vão pesquisar sobre a escravatura no Brasil, certo? A abolição da escravatura. É só você pedir o papai, ou a mamãe, ou o irmão para fazer essa pesquisa juntamente com vocês. E vocês vão saber responder as atividades, ou mesmo pelo que a tia está acabando de falar para vocês. Certo? Gostaram do assunto? Que bom que vocês gostaram. Então, continue em casa, continue se cuidando e continue respeitando o nosso próximo. Certo? Tchau, até o nosso próximo encontro.